Filme O Recepcionista, que está entre os 10 mais vistos da Netflix e que tem um excelente elenco, é bom ou não? Fica aí que eu vou te contar tudo. Vamos falar desse filme O Recepcionista, um filme que está entre os mais vistos na Netflix e tem um elenco muito bom: Tye Sheridan, Ana de Armas, Ellen Hunt, John Leguizamo. E aí a gente vai falar um pouco dele, se ele é bom mesmo ou não. Mas antes, você já sabe o que eu vou pedir, é o like nesse vídeo, se inscreve no canal que é muito importante, isso ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com quem você quiser e ativa as notificações para quando sair mais vídeos, você ser avisado, tá bom? Então vamos falar desse filme O Recepcionista. A história dele é interessante, o enredo, né? O Tye Sheridan, ele interpreta um rapaz que sofre da síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo, e ele é o recepcionista de um hotel e que ele trabalha mais no período da noite, né? E aí ele tem uma certa mania barra estratégia barra modo de estudo, que é o de espionar os hóspedes. Ele, por conta própria, ele coloca câmeras nos quartos dos hóspedes e ele fica observando essas imagens da casa dele, do quarto dele. Porque essas pessoas que têm essa síndrome de Asperger têm uma dificuldade de relacionamento social, uma dificuldade de contato com outras pessoas e são muito focadas num determinado assunto. Então elas têm uma certa dificuldade de interação social. Inclusive no filme é mostrado que esse personagem principal, ele não interage com a mãe dele fisicamente, os dois ficam sempre em ambientes separados. Quando a comida dele está pronta, ela coloca na porta e sai, ele vai lá e pega e come, por causa dessa condição dele. Então ele tem um modo bem particular, peculiar de lidar com as pessoas e se relacionar com elas. Então, na cabeça dele, ele criou essa coisa de observar as pessoas para tentar aprender como melhor interagir com elas. Nisso, ele observa da casa dele, acaba o turno dele e ele volta para a casa dele, e da casa dele ele observa um crime sendo cometido, né? Uma mulher sendo assassinada. E aí ele se transforma no principal suspeito, porque uma das câmeras que ele colocou lá no ambiente é descoberta. E como ele tem esse modo um pouco peculiar de lidar com as pessoas, ele não sabe se explicar bem, porque ele tenta, claro, omitir o fato de que ele espionava as pessoas, né? Ele era uma espécie de stalker, né? E aí começa a primeira coisa diferente do filme, né? Porque o filme tem um personagem principal que ele tenta te vender a ideia de que ele é o mocinho da história, e ele realmente é o mocinho da história. Só que ao mesmo tempo ele faz coisas que você sabe que são reprováveis, como espionar as pessoas. Ele coloca câmera nos quartos das pessoas e fica observando mais tarde quando está em casa. É uma coisa totalmente reprovável. Além disso, começa a aparecer mais para frente na trama a Ana de Armas, que se hospeda num hotel diferente, onde esse rapaz que é o recepcionista, ele acaba sendo transferido para evitar todo o desconforto da investigação, dele ser um suspeito e tal. Ele vai para outro hotel, também como recepcionista, e lá aparece a Ana de Armas. E aí mais para frente eles começam a interagir, começa a ter ali um envolvimento dos dois, um interesse amoroso mútuo, mas você descobre que há algo por trás daquilo tudo ali, você descobre mais para frente. E eu não vou contar aqui para não estragar um pouco a experiência de vocês. Eu não dou spoiler, não é do meu feitio. Mas esse filme, ele tem algumas coisas que são boas e outras que são complicadas. A coisa boa é que ele é um filme que vai direto ao ponto, né? Eu já critiquei vários filmes que enrolam muito, que tem uma duração maior do que deveriam ter. Esse não, esse filme tem 1h30. Então ele é bem concentrado direto nos pontos importantes da trama e do enredo. Porém, ele não se aprofunda muito naquilo que deveria, que é a história do rapaz, do personagem principal. Não se mostra muito aprofundadamente como ele tem essa dificuldade de relacionamento. Devia se mostrar mais, devia se aprofundar mais na condição dele. É tudo explicado muito rapidamente, inclusive ele próprio é quem descreve a situação dele para o policial, para o detetive interpretado pelo John Leguizamo. Então faltou esse aprofundamento,
tudo é um pouco superficial. A própria personagem da Ana de Armas é superficial. Todos os personagens têm aquela coisa superficial que você não compra muito o que eles estão vendendo. Você não se apega muito aos personagens porque eles são muito volúveis, são muito rapidamente mostrados e faltou um pouco aprofundar isso. Outra coisa que ficou pendente, eu acho, que é aquilo que eu já falei antes, né? Você torce por um protagonista que faz coisas erradas, né? E então fica meio difícil, assim, como é que você vai defender alguém que fez uma coisa totalmente, além de imoral, uma coisa ilegal, que é espionar pessoas, espalhar câmeras, ainda que o argumento dele fosse para estudar as pessoas, para melhor se relacionar com elas, mas não deixa de ser uma coisa antiética. E o terceiro ponto, né, a trama se resolve de uma maneira muito rápida, muito anticlimática, por assim dizer, né? Você sabe que existe a possibilidade de tudo terminar bem para o protagonista, mas isso é feito de uma maneira muito rápida, muito fácil e muito anticlimática, né? O final do filme fica uma coisa meio assim insípida, uma coisa meio assim sem muito sentido, uma coisa meio de, pô, poderia ter sido uma coisa melhor, mais elaborada, até mais inventiva, né? Ficou uma coisa muito entregue rapidamente, né? De coisas acontecendo sem muito sentido. Fora isso, tem uns personagens que são meio que quase inúteis para a trama. O John Leguizamo, né, que faz o principal detetive responsável por tentar descobrir quem cometeu o crime, quem matou a hóspede. E ele é uma figura totalmente inútil, tudo que ele faz não serve para nada na trama, né? Se ele não existisse, daria no mesmo. Bem como a mãe do personagem principal também, que é interpretada pela Ellen Hunt. O papel dela é totalmente descartável, totalmente inútil, não tem serventia nenhum para a trama. Então eu achei um filme que ele é bom, ao mesmo tempo em que ele não é tão bom assim. Não é ruim, mas também está aquém daquilo que ele poderia ser. Acaba sendo um bom divertimento, uma coisa leve, que você não pode esperar muito dele quando assiste. Você não vai se arrepender de assistir, mas também não vai ser um filme que vai ser memorável e que você dificilmente vai indicar para outras pessoas assistirem. Você não vai falar assim, nossa, eu assisti um filme que você vai gostar de ver. Não, esse é um filme que você, quando acaba ele, você fala, bom, pelo menos foi só 1h30, né? Então é um filme que acaba desperdiçando uma história que poderia ter sido melhor contada. Mas você também não vai morrer de arrependimentos se você assistir esse filme, tá bom? Essa foi a minha impressão, foi isso que eu achei desse filme. Se você gostou desse vídeo, do que eu acabei de falar, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreva no canal, isso ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser e ative as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais nós nos vemos em outros vídeos, tá bom? Tchau!